Um ano depois da epidemia do Zika vírus e do surto de casos de microcefalia no Nordeste, aqui no Amazonas a preocupação é a falta de políticas públicas e de assistência para as famílias com casos da doença. Um ano depois do surto, as pesquisas já confirmaram a relação entre o Zika e os casos de microcefalia. O pior é que a doença é silenciosa. Apenas 20% das pessoas infectadas apresentam sintomas. Os mais comuns são manchas na pele, no abdômen e no tórax, febre, dor de cabeça, olhos vermelhos com coceira e ardor, vômito, diarreia, dor e inchaço nas mãos e pés. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, desde o início das notificações, 3.294 casos de Zika foram confirmados na capital. 79 ainda estão em investigação. Segundo a pesquisadora, as gestantes estão mais sujeitas às picadas do mosquito porque elas têm em média 1 grau a mais na temperatura corporal, vasos sanguíneos mais dilatados e a respiração mais intensa, o que chama a atenção dos insetos. Como a Zika não tem tratamento, grávidas diagnosticadas precisam procurar atendimento médico imediato. Porque 80% dos casos em que o exame é positivo, nós fizemos a coleta do material nas primeiras 72, 96 horas. Viviane tem 2 filhas que nasceram com microcefalia e criou um grupo para compartilhar informações e ajudar as mães que iriam enfrentar o que ela passou. A ideia deu certo, mas ela questiona a falta de políticas públicas e assistência às mães e às crianças infectadas. O que precisa ser compartilhado é aquilo que eu não tive. Toda essa experiência durante 17 anos com as minhas filhas, errando, acertando, você indo além dos diagnósticos, que é o que foi que aconteceu, minha filha mais velha não andaria e não falaria segundo os médicos. Maria Luísa, que tem 15 anos, não sobreviveria 24 horas de vida. Então, aqui no Amazonas, a maior dificuldade, por que não existem outras mães, é porque nós não temos esse retorno de quantas são as mães que tiveram filhos com microcefalia pelo Zika vírus. E o preço da cesta básica subiu em Manaus e o feijão voltou a ser o vilão dos preços altos. Sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com a repórter Tamires Claire. Boa noite, Tamires. Além do feijão, quais são os outros itens que mais apresentaram alta? Oi, Amanda, boa noite a todos. Olha, além do feijão, como você disse, que foi o vilão, outros 6 produtos, dos 12 produtos que integram a cesta básica, também tiveram aumento. Olha, o óleo, o açúcar, o tomate, o café, manteiga, arroz e o leite ficaram mais caros. Só a carne e a farinha tiveram aí uma leve redução. A carne ficou 1,79% mais 1,23% mais barata e a farinha 0,39%. Já a banana e o pão não tiveram nenhuma variação de preço. Mas como você disse, o vilão realmente foi o feijão, que teve 9,45% de aumento em relação ao mês anterior. Para você ter uma ideia, Manaus foi a cidade que teve o maior aumento no Brasil no preço do feijão, porque em Macapá, que foi a segunda capital onde teve um aumento do feijão, lá o aumento foi de apenas 0,68%. Se a gente comparar com os nossos quase 10%, realmente ficou bem absurdo, bem grande essa diferença. A cesta básica ficou custando, então, em outubro, R$ 409,88, teve um aumento aí de quase R$ 8,00 no preço e deixou Manaus na 14ª posição em relação às outras capitais. A gente subiu, então, 2 posições. Amanda. Obrigada pelas informações não tão boas para a gente, né, Tamires? Falando do aumento no preço para o consumidor da cesta básica, que agora vai ter que se livrar mais uma vez do feijão, pensando numa alternativa. Obrigada pelas informações, uma boa noite para você. E agora a gente mostra um viajante que está percorrendo todas as capitais do país dirigindo um jipe usado na Segunda Guerra Mundial. Mas a missão dessa vez é levar uma mensagem de paz e de consciência ambiental. Quem conversou com ele foi o repórter Danilo Alves, que mostra a próxima aventura desse jipeiro. É pela lataria que a gente percebe o rastro da história desse Jeep. Ele já foi um carro de militares, foi usado na Segunda Guerra.
As peças, originais. O motor, um pouco enferrujado, mas tudo fabricado em uma época difícil. Esse Jeep eu adquiri ele há mais ou menos uma década, de um mecânico que tinha um filho que queria pôr aparelho, e aí ele me propôs para a gente fazer um negócio, para ele também poder pôr o aparelho no filho dele, e a gente acabou negociando o Jeep. Só que ele estava todo desmontado, essa é a peculiaridade, né? Ele me ofereceu um Jeep desmontado porque ele tinha recebido isso em pagamento para ele montar um outro da mesma época. Foi através do tempo que o carro foi parar nas mãos desse cara aqui, um dentista do sul do Brasil que decidiu fazer algo diferente. Ele usou esse Jeep para rodar o país. Porque não se tem na literatura alguém brasileiro que tenha feito uma expedição tão grande igual a essa, né, de visitar todas as capitais com um Jeep tão antigo. E eu, já que tinha ele parado, vou botar ele na estrada para rodar. Na bagagem ele mostra as fotos de onde já percorreu e foi muito chão, viu? Em 2 anos, foram 25 mil quilômetros rodados, 25 capitais. E olha que o Jeep só pode rodar até 60 quilômetros por hora, senão... Vai. Tá bom. Só um pouquinho, deixa assim. Vou mexer aqui no distribuidor. Em uma das viagens, ele até conheceu veteranos da Segunda Guerra. Hoje ele chegou na Paris dos Trópicos e se espantou com o tamanho do Rio Negro. A viagem está na reta final, mas antes, depois que a gente conheceu a máquina, tá na hora da gente dar uma volta. Não é, Francimar? Vamos embora, bora, né? A gente precisa da proteção. Precisamos. Vamos colocar aqui. Usar a proteção aí pra gente se caracterizar também, né? Verdade. Vamos lá. Então dá essa volta pela orla da Ponta Negra? Bora, ó. Fechar a porta. Fechar a porta. Isso aí. Aí. Fechei a porta. Durante o passeio pela orla da Ponta Negra, cartão postal da cidade, ele explicou sobre o projeto 4x4 Carbono Free. A ideia é que em cada lugar que ele passe, ele plante uma árvore nativa, para minimizar os poluentes causados pelo próprio Jeep. Levar a conscientização às pessoas. Eu sei que as 10, 20, 50 árvores que eu vou plantar não são essas árvores que vão fazer a diferença, mas o que eu estou plantando na cabeça das pessoas que ouvem isso, as crianças que ouvem isso, o homem do Jeep que chamou atenção para as árvores, para a natureza, né? Para o efeito da queima de combustível, que é tóxico. Eu acho que isso é que vai ficar. A expedição, que durou 8 etapas, chega ao fim ainda esse mês. Falta só Porto Velho e Rio Branco para conhecer. 70 anos depois do final da guerra, eu saio com uma expedição por todo o Brasil para divulgar a paz, para divulgar uma ideia de conscientização sobre a natureza. Eu acho que isso tem tudo a ver com uma coisa legal que eu fiz, que sabe vai marcar minha vida toda. Destruir pode ser o ato impulsivo de um único dia, assim como a guerra. Construir pode ser a tarefa lenta e difícil de anos, assim como a viagem do Francimar. Mas para ele, o que vale a pena é plantar as boas ideias que ajudam a humanidade. E nada melhor do que espalhar a consciência em preservar o meio ambiente do que na Amazônia. E é assim que ele se despede e se prepara para mais uma história. Olha, e daqui a pouquinho você confere um pouco mais desse passeio feito pelo Danilo Alves de carona no Jeep lá na Ponta Negra. Os detalhes você só acompanha na extensão do A Crítica na TV pela internet. Por lá, nosso repórter ensinou algumas gírias amazonenses e acabou aprendendo também novas palavras com o viajante. É daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos voltar a falar do trânsito para você. Vamos dar mais uma espiadinha, você que vai sair de casa. Aproveita para dar uma olhada nas imagens pelas câmeras do CIOP. Já vamos dar uma olhada? Bom, você está vendo agora imagens da Avenida Efigênio Salles, ali no cruzamento com Humberto Calderaro Filho. A gente vê que o trânsito está bem intenso na Efigênio Salles nesse sentido, cruzando ali com Humberto Calderaro.
na direção de quem vai para o Dom Pedro, para o bairro do Dom Pedro. Então, trânsito intenso, o trânsito está bem lento nesse momento ali na Efigênio Salles. Já no sentido de quem está vindo para em direção da Bola do Coroado, o trânsito está um pouco mais tranquilo. Então, atenção, quem está em direção ao Dom Pedro, na Efigênio Salles, vai encontrar o trânsito lento agora à noite. Daqui a pouquinho eu tenho outras imagens do trânsito para você de um outro ponto da cidade. E veja a seguir, você vai conhecer histórias de gente que aliou hobby e trabalho e que hoje são um sucesso. E ainda o tempero caseiro no Rota dos Chefes desse fim de semana. Essa edição foi dedicada às receitas da vovó. Quem foi, aprovou os pratos que foram servidos por lá. É num instante, não saia daí.